Item 6. A inserção de vírgula logo após mais, lá na linha 14 lá do texto, não prejudicaria a correção gramatical do texto, pois, nesse caso, a utilização da vírgula é de caráter facultativo. Olha aqui, ó. Essa linha 14 de que ele fala é nessa passagem aqui, ó, que é o final do primeiro parágrafo. É isso aqui, minha gente, ó. Tá? Esse trecho aqui. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que a inserção de vírgula logo após mais não prejudicaria a correção gramatical do texto, pois, nesse caso, a utilização da vírgula é de caráter facultativo. Ele diz, no período anterior, o seguinte, olha aqui, ó, esse era um quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos, então ele usa o ponto em vez de usar a vírgula. Ora, uma das justificativas para o emprego da vírgula é de que a vírgula separa orações coordenadas. Esse mais é uma conjunção adversativa. Ele usou o ponto. Se ele usasse a vírgula, ó, mas havia cidadãos, tudo bem, ele poderia usar a vírgula, ele usou o ponto, optou pelo ponto. Mas esse sinal, se aparecesse, ele teria que aparecer antes. É entendido? Ele teria que aparecer antes. Quando ele diz que a inserção de vírgula não prejudicaria a correção gramatical, quer dizer, após, que ele diz é após o mais. Nesse caso, olha aqui, ó, mais havia cidadãos, gramaticalmente não há justificativa para a vírgula após o mais. Nessa frase, gramaticalmente não há justificativa para o uso da vírgula após o mais. Caberia, mas aí não seria uma vírgula e sim duas, se dentro dessa ideia de adversidade houvesse uma intercalação após o mais. Mas, naquela época, havia cidadãos, aí tudo bem. Ele vai lá e intercala uma expressão adverbial. Aí, logicamente, você teria que usar a vírgula após o mais, mas também para fechar após a expressão intercalada. Entendido? Aí não seria só uma, seriam duas. Aí tudo bem, duas vírgulas para mostrar uma intercalação, termos deslocados. Agora, simplesmente, nesse trecho, a vírgula após o mais, gramaticalmente é erro. Então não tem como usar aí facultativo. Essa questão do uso facultativo, vamos lá. Fala-se de uso facultativo da vírgula quando não, esse deslocamento, né? Por exemplo, isso acontece muito com deslocamento. Quando você desloca, normalmente, expressões adverbiais para o início do período ou para o meio, e não há mudança de sentido. Você traz uma expressão adverbial, né? Com uma ideia de conformidade, por exemplo, traz para o início, para o meio, com a vírgula, sem a vírgula, ou no meio. Com as vírgulas, sem as vírgulas, o sentido continua o mesmo, continua lá a ideia de conformidade, por exemplo, o uso é facultativo. Então, minha gente, eu prefiro dar esse tipo de explicação. Às vezes no SESP-UNB, eles vêm com esse tipo de questão e com essa linguagem do termo curto, do termo longo, isso às vezes é complicado. Eu sei que vocês que estudam, né, gostariam de uma resposta bem imediata, bem objetiva, bem direta. Objetivamente, a questão não é o curto, né? Ou seja, o que seria curto? 2, 3, 4 palavras, é o que seria extenso. Isso é muito complicado. Isso aí, não sei de onde tiram isso, mas enfim. A questão o uso facultativo é não mexer com o sentido. Atualmente, as pessoas se envolvem tal. Com a vírgula, sem a vírgula, isso atualmente, nos dias de hoje, você tem 3 a 4 vocábulos aí. Esse nos dias de hoje continua indicando o tempo. Então, você desloca para o início, para o meio, não mexe com o sentido. A ideia de tempo se mantém. Ela continua se referindo ao mesmo termo da frase original. Então, da ordem direta. Então, isso é que seria o uso facultativo. Você desloca para o início, para o meio, o sentido continua o mesmo. Então, essa é a melhor definição. Tranquilo? No caso aqui, mais uma vez, a vírgula caberia antes do mais, logicamente, no lugar do ponto. Isso? . Mas após não se justifica. Tranquilo?
errado o item. Em relação a esses conectivos, olha aqui, ó, vamos aproveitar, né? Em relação a esses conectivos, como mais, como e, como ou, sobretudo em relação a esses três conectivos, basicamente com esses três conectivos, o que a gente observa é o seguinte: essa palavra uso facultativo, ela até poderia aparecer, tá? Ela até poderia aparecer. Uso facultativo, até poderia aparecer. Por exemplo, em frases curtas. Né? Frases curtas de fácil entendimento. Em jornal a gente vê muito isso, nas notícias, nas chamadas, né? Nas capas. Frases curtas para uma chamada, para um título. Você poderia usar ou não, porque também não alteraria o sentido. Então, em relação a esses conectivos, mais uma vez, a gente às vezes vê em textos muito bem escritos, né? Em língua portuguesa, grandes escritores nossos, enfim, até mesmo articulistas de jornal, você observa que são frases curtas, de fácil entendimento, então a pessoa lá opta, né, por não usar. Você pode usar? Sim, mas se não usar, não mexendo com o sentido, não trazendo, né, problemas de falta de entendimento, né, truncamento das ideias, você pode usar ou não. É entendido? Termos curtos, frase curta de fácil entendimento, você pode usar ou não, sobretudo com esses conectivos, correto? Item 7. O trecho votaram 2,2% da população poderia, sem prejuízo gramatical de sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma: 2,2% da população votou. Aí, eu não preciso nem do texto, tá, minha gente? Lá nas linhas 20 a 21. Linha 20 e 21. Eu não preciso, porque a questão se resolve aqui no próprio item. É uma questão de concordância. É uma questão que envolve concordância. Agora vamos lá. Olha aquela chamada nossa, aquela observação. Aprendemos, né, no curso básico, normalmente isso é dado. Aliás, aproveitar para mostrar, para também indicar, né, o nosso curso básico aqui, né? Esse curso básico, ele é feito aí com, né, com cuidado, tentamos mostrar dar um curso básico cuja finalidade é abrir para qualquer concurso, qualquer banca. Então, os principais assuntos, né, o que você tem de 80% a 90% da parte gramatical em concurso. Então, temos aqui também um curso básico com teoria e com um número bem razoável de exercícios de fixação, entendido? Dividido lá pelos módulos, morfologia, a sintaxe é dividida em duas partes, depois a parte de ortografia semântica e a parte de interpretação. Tudo isso está sendo preparado, um módulo já está pronto para de morfologia, e até o final do ano, desse ano, teremos aí, se Deus quiser, mais 2 módulos prontos e praticamente, né, quase tudo fechado aí já no início do ano que vem, entendido? Então, quem se interessar também é interessante. É bom porque é uma maneira de você rever, né, se quiser trabalhar só por módulos ou curso inteiro, para você ter um curso para fazer aí para qualquer concurso. Então, voltando, né, à questão lá do item 7, a concordância verbal. Lá, num curso básico em geral, nós somos apresentados a esse assunto, concordância. E uma das estruturas que aparecem na concordância verbal é a que mexe com porcentagem. Esse caso aqui, a gente aproveita, por exemplo, né, quando se dá isso, normalmente o que nós fazemos? A gente tenta juntar o máximo de regras possível para não ficarem aquelas 40 regras, senão é um horror, né? Então a gente tenta trazer, conciliar para os casos de sujeito simples, composto. Na verdade, isso é um caso de sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Só que, em relação às porcentagens e aos chamados coletivos partitivos e porcentagens. O que nós aprendemos? A explicação é a mesma, então seria uma regra só. Quando você tem lá, ó,
a maioria de, grande parte de, grande número de. Então, quando você diz a maioria dos alunos compareceu, frase corretíssima, porque o núcleo quem é? A maioria. O núcleo é a maioria compareceu, essa é a informação. Agora, com os partitivos, a gramática também aceita a concordância com o termo seguinte. A maioria dos alunos compareceram. As duas estão corretas. Isso remete também às porcentagens. Se você disser 1% dos alunos compareceu, correto, porque o núcleo quem é? É 1%. Não foram os alunos. Não, 1% deles é que compareceu. Mas caberia também a concordância com o termo seguinte. Como o termo seguinte, nessa frase, está no plural, caberia também comparecer. Entendido? Logicamente, de 2 em diante já vai ter plural, como é o caso lá da frase que nós temos, 2,2%. Né? Então você tem lá, 23% da equipe. Continua. Compareceram, porque o núcleo quem é? 23%. Ok? Compareceu também está correto, porque estaria concordando com o termo que se segue. Agora, se fosse, vamos aqui, minha gente, 1% da equipe, só poderia ser o quê? Compareceu. Que concordando com 1%, compareceu. Concordando com a equipe, compareceu. Os dois estão no singular. Se fosse 23% dos alunos, só poderia ser compareceram, porque 23 leva ao plural. Os alunos também levam ao plural, só poderia ser plural. Então, sempre cuidado com isso, porque o que se diz é isso. Ou concorda com o núcleo ou com o termo seguinte. Se os dois estiverem no singular, verbo no singular. Se os dois termos estiverem no plural, verbo no plural. Se um estiver no singular, o outro no plural, verbo no singular ou no plural. Correto? Então, isso aqui resume, né? Duas regras numa só. Coletivo partitivo, a maioria de, grande número de, grande parte de, porcentagens, logicamente, seguida de um termo, né? Preposicionado, concorda com o núcleo ou com o termo seguinte. Correto? Então agora, vamos lá. Porque ele usa exatamente aí o 2,2% da população. E após, né, essa porcentagem, que já levaria o verbo ao plural, 2,2%, já leva ao plural. Há um termo no singular, população, certo? A porcentagem que leva ao plural e população que leva ao singular. Ele vai lá e reescreve da seguinte maneira: 2,2% da população votou. É porque aqui só houve uma troca, não é isso? Votaram 2,2% da população, ou seja, 2,2% da população votaram. Ou 2,2% da população votou. Certíssimo. Acabamos de ver, né? Perfeito. Ou concorda com a porcentagem, votaram, ou com a população votou. Correta a reescritura. O trecho que se seguiram à proclamação na linha 1 poderia ser reescrito sem alteração da ideia original, nem prejuízo gramatical, da seguinte forma: que seguiram a proclamação. Então vamos lá, linha 1. Os primeiros anos que se seguiram, que é o verbo que aparece aí com um pronome, né? Que se seguiram. Seguiram-se a alguma coisa. Esses anos que se seguiram, né? Os anos que se seguiram, que vieram na sequência, que vieram após, não é isso? Que se seguiram a. Usando o pronome, é seguir-se a alguma coisa. Mas o artigo de proclamação, perfeito. Se seguiu a algo, a proclamação. Preposição a do seguir-se, mais artigo de proclamação. O que ele sugere é usar o seguiram. E aí, logicamente, sem o ser.
Gramaticalmente também estaria correto, porque o sentido continua o mesmo. Tanto faz. Você pode usar esse se ou não. O sentido continua o mesmo. Você pode dizer os anos que se seguiram à proclamação, mais uma vez, que vieram na sequência, após. Os primeiros anos que seguiram à proclamação. Só que aí, se você não usa mais o pronome, esse verbo teria transitividade direta. Os primeiros anos que seguiram à proclamação. Os anos seguiram ela. Os anos vieram após a proclamação. Não é muito usual. A gente acaba usando mais com o pronome. Se seguiram, né? Seguiram-se a. Mas é a mesma coisa. Você pode usar com pronome ou sem o pronome. Gramaticalmente, realmente, as duas formas estão corretas. Tá? Os primeiros anos que seguiram a proclamação. Os anos seguiram a proclamação são anos que vieram após a proclamação. O sentido é o mesmo. Aí, minha gente, infelizmente, são aquelas questões que a pessoa, né, não tem como, né, vocês terem conhecimento de tudo isso. Uma questão como essa, só você tendo um dicionário, dar uma olhada e ver, né, que com pronome e sem o pronome você teria esse mesmo valor. Logicamente, com o pronome, ele rege a preposição, sem o pronome não rege a preposição. Infelizmente, é uma questão de consulta mesmo, tá? Então, esse item realmente está correto. Tá? Correto item. Lógico que às vezes na correção, né, em relação a provas de SESP ou UNB, alguns professores dão dicas. Olha, às vezes você tem a dúvida, a questão que dificilmente, né, você, sei lá, pode não acertar, a probabilidade é grande, você não marca nada, porque em geral nessas provas uma errada, não é isso? Um item errado anula um item certo seu. Essas questões de dica, né, minha gente? Aí, lógico, é o estilo de cada um, né? Eu prefiro trabalhar a prova, fazer as observações em cima das questões. E essas dicas, eu acho que isso é muito particular, tá? Não sei, né, de vocês, de repente, pensa de uma maneira, o outro pensa de outra, e aí, lógico, vocês devem saber isso. Essa questão, mais uma vez, é claro que é complicado. Você fala, não, mas aí não seria... Você fica em dúvida. Pode optar por não marcar nada, pelo menos você, né, não vai errar, né, pelo menos uma errada não vai anular uma certa sua, que você já tem certeza que fez. Sim, é um caminho. Lógico que aí você fazendo a prova, dando uma olhada no geral, espera, pulo esse item, depois eu volto, veja como é que foi. Poxa, eu acho que a prova foi razoavelmente fácil, eu fiz com segurança alguns itens, de repente você não marca, tudo bem, né? Ou você já tem um conhecimento, já fez uma questão que se repete, só que essa questão é enjoada realmente, né? Então aí fica a critério, né? Eu prefiro me ater às explicações das questões, tentar mostrar, né, o porquê disso, como proceder, a questão da explicação da restrição, isso é importantíssimo. Então é assim que a gente vai desenvolvendo e acertando um número maior de itens. Agora, uma outra questão, eu vou tentar não fazer aí muita observação, porque, de novo, isso aí é muito critério de cada um, tranquilo? Agora, que realmente, né, a questão de se seguiram a proclamação, a pessoa vai estranhar, né? Seguiram a proclamação, os primeiros anos que seguiram a proclamação. Dá a impressão de que estavam seguindo, é ou não é? Mas não, é que vieram em sequência, é nesse sentido. Então, realmente isso existe, cabe, está correto, tá? Bom, mais um texto para os itens seguintes. Vamos lá, texto 2. Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do povo e por ele será exercido, quer de maneira direta, quer por intermédio de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do espírito do texto constitucional, deve ser interpretada como um verdadeiro dogma estabelecido pelo Constituinte originário, normalmente quando nos debruçamos sobre o cenário político dos anos anteriores à eleição dos membros que comporiam a Assembleia Constituinte, que resultou na Carta de 1988. Expedita a sinopse, é possível perceber que, após longo período de repressão à manifestação do pensamento, o povo brasileiro ansiava por exercer o direito de eleger os seus representantes com o objetivo de participar direta ou indiretamente da formação da vontade política da nação. Dentro desse contexto,
impende destacar que os movimentos populares que ocorreram a partir do ano de 1984, que deram margem ao início do processo de elaboração da nova Carta, deixaram transparecer de maneira cristalina aos então governantes que o coração da nação brasileira estava palpitante, quase que exageradamente acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar o exercício do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo brasileiro. Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto constitucional que, desde então, recebeu a denominação de Constituição Cidadã. O artigo 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para ressaltar que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos, deixando transparecer que a intenção da lei maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política. Bom, também aqui o texto tranquilo, as questões sobre o texto, vocês vão ver aí no mistério, né? Mas antes disso, vamos só aproveitar para mostrar uma estrutura que é interessante, que não é fácil, isso aí não aparece, né? Não é comum, né? Aparecer isso em prova, no caso do CESP-UNB. Mas é bom aproveitar uma estrutura que aparece aqui no texto, porque como eles trabalham muito reescritura, olha só o que ele diz aqui no finalzinho. Deixando transparecer que a intenção da lei maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito. Nesse tipo de construção, com o verbo fazer e com o seu complemento encabeçado por um conectivo, no caso aqui uma conjunção, que, como nós falamos, fazer com que o povo exerça, vê se não é isso. A intenção da lei maior é fazer com que o povo exerça efetivamente. Essa construção ela está corretíssima, fazer com que o povo. Tá? Mas essa sem o com também está certa, até mesmo que o verbo fazer ele não rege obrigatoriamente a preposição, é fazer algo, fazer que o povo exerça. Mas quando você usa o fazer e o complemento é oracional, é muito comum se usar a preposição com. Resumindo, as duas formas estariam corretas. Agora, é para aproveitar uma estrutura que está no texto, que não tem nada a ver, não vai aparecer nem esse tipo de questão aí, mas o que aparecer de estrutura e pudermos chamar a atenção também é importante, porque vai se somando ao conhecimento, né, de vocês para um concurso. Como eles trabalham muito a questão de reescritura, vamos supor, e aí sim a pessoa poderia estranhar, se aparecesse no texto, a intenção da lei maior é fazer com que o povo exerça. Tudo bem. Aí ele vai lá, pega esse trecho, reescreve sem o com. A pessoa poderia estranhar, concorda? Fazer que o povo... Poxa, você está errado. Fazer que o povo, fazer com que o povo. As duas estão corretas. Entendido? Com fazer, isso pode ocorrer. Quando o complemento aparece sob forma de oração, encabeçada pelo conectivo. Ok? Fazer com que ou fazer que. As duas corretas. Então agora vamos lá. A Constituição Federal de 1988 é denominada de Constituição Cidadã por conferir ênfase à titularidade do exercício do poder pelo povo, como se pode observar no texto do artigo 14 da Carta Magna. Isso aí, você fala com todas as letras no início do último parágrafo. Olha aqui, minha gente. Em meio a esse cenário, olha aqui o último parágrafo. Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto constitucional, que desde então, olha aí, recebeu a denominação de Constituição Cidadã. O artigo 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para ressaltar que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual a todos, deixando transparecer que a intenção da lei maior
é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política. Ou seja, quando ele diz que a Constituição Federal de 88 é denominada Constituição Cidadã, por conferir ênfase à titularidade do exercício do poder pelo povo, como se pode observar no texto do artigo 14, é exatamente isso. Esse último parágrafo, ele confirma isso. Não é? Correto, o item correta, a afirmação. É isso mesmo. Constituição Cidadã. Dá ênfase à titularidade do exercício do poder, né? Pelo povo. É isso aí. Item 10. Foi necessária a promulgação da Carta Magna de 1988 para que o exercício do poder pelo povo virasse realidade. Mas vamos lá. Ó. Foi necessária a promulgação para que o exercício do poder pelo povo virasse realidade? Ó, também, ao final do texto, o que ele diz? A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual a todos, deixando transparecer que a intenção da lei maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política. Então essa é a questão. E não dizer que foi necessário, no texto não diz que foi necessária a promulgação da carta. Ele diz que em meio ao cenário, né, ela recebeu a denominação de Constituição Cidadã. O artigo confere a ênfase, quer dizer, aqui no texto em nenhum momento diz que foi necessária a promulgação, olha só a afirmação, olha o jogo de palavras, olha a extrapolação, foi necessária a promulgação para que o exercício do poder pelo povo virasse realidade. O texto não fala sobre isso, que foi necessário, que a promulgação da carta ela foi necessária. Isso é que é extrapolação, minha gente, certo? Não se fala nada sobre isso. Fala-se da Constituição Cidadã, sim, mas não de que ela foi necessária para que o exercício do poder pelo povo virasse realidade. No final ele diz, deixa transparecer que a intenção da lei maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política. Então, além disso, como está aqui, é extrapolação. Mais uma vez, não foi necessária a promulgação para que o exercício do poder pelo povo virasse realidade. Aí já vai além das informações prestadas no texto. Errado o item. Né? Com referência às estruturas linguísticas do texto 2, julgue os próximos itens. A substituição da expressão mormente por sobretudo manteria a correção e sentido do texto. Aqui também é outra questão que eu não preciso voltar ao texto, tá? Aqui, mais uma questão que, infelizmente, envolve vocabulário. Né, gente? Sobretudo quer dizer, mormente quer dizer sobretudo, principalmente. Porque, na verdade, para começar, olha aí, vocês vão até estranhar. Mormente já é uma forma que é reduzida de maiormente. Mormente quer dizer isso. Sabia? Você sabia? Aquela famosa expressão, né? Você sabia? Mormente vem de maiormente. Olha aí, ó. Ou seja, principalmente. Ou seja, sobretudo. É exatamente isso. Correto. Tá? Correto isso aí. Questão 12. Estava faltando uma questão do CESP-UNB para a gente, vamos lá, até discordar é complicado isso, que eu sempre comento, né, quando eu faço essas correções de prova, discordar de uma outra questão da banca, de quem elabora, dessas pessoas que têm essa capacidade, que são realmente muito boas. Eu fico, às vezes, com o pé atrás, eu prefiro dizer que eu não entendi a questão. Né, a dizer, eu não concordo, eu não consigo ver o que
a pessoa que elaborou, né, viu. Vamos lá, o gabarito que eu tenho, já vou até antecipar. O gabarito que nós temos aqui do item 12 é que o item estaria errado. Não sei se serve de consolo, mas se eu estivesse fazendo essa prova, eu erraria, que eu colocaria como certo. Olha só, vamos lá. As formas verbais ocorreram na linha 15, deram na linha 16, não sei porque apareceram esses R's aqui, mas aqui na prova em L, tá, minha gente? Aí como isso aí eles passam, né, para a tela aqui, não sei por que passa para R, mas vamos lá, isso aqui é o de menos, tá? Ocorreram na linha 15, deram na linha 16 e deixaram transparecer. E, olha, presta atenção aqui, ó. Estão ligadas ao mesmo termo que nos dois primeiros casos é retomado pelo pronome que, os movimentos populares. Então, o mesmo termo são os movimentos populares, que nos dois primeiros casos é retomado pelo pronome que. Vamos lá. Minha gente, é exatamente isso. Para mim, é exatamente isso. Então, olha aqui, ó. Lá no texto, né? Linhas, no caso 15, né? Vamos a elas. Que é o início do terceiro parágrafo. É esse aqui, ó. Dentro desse contexto, vamos lá. Impende destacar que olha aqui, ó, que os movimentos populares que ocorreram, gente, olha aqui, ó, vamos lá. Esse que não são os movimentos populares, que é o tal do pronome relativo. Que ocorreram, ó, foi a primeira forma que ele destacou. Os movimentos populares que ocorreram a partir do ano de 84, que deram margem ao início do processo de elaboração da nova carta. Ora, não é possível, né, que ele esteja dizendo que esse que retoma esse que. Aí eu já... É samba do crioulo doido esse negócio. Olha aqui, ó. Os movimentos populares que ocorreram, que deram margem. Esse que são os movimentos populares e esse que também são os movimentos populares. Impede destacar que os movimentos populares que ocorreram, então aqui ele restringe, não é isso? Não há vírgula. Que ocorreram a partir do ano de 84, que deram margem. Ora, que deram margem são os movimentos, de novo. Então, esse que é relativo que retoma os movimentos. Esse que é relativo que retoma os movimentos. É exatamente isso que ele diz no texto. Ele diz o seguinte, ó, no item, né, perdão. As formas verbais ocorreram, deram e, vamos depois ver lá o deixado transparecer, estão ligadas ao mesmo tempo, ao mesmo termo, que nos dois primeiros casos é retomado pelo pronome que. Realmente ele é retomado pelo pronome que. Os movimentos populares. Ora, deixaram transparecer. Gente, os movimentos, eles ocorreram a partir de 84. Esses movimentos deram margem ao início do processo. Esses movimentos deixaram transparecer de maneira cristalina aos então governantes que o coração da nação... Ora, não dá para entender o que se quer dando esse item como errado. Então, eu vou dever essa a vocês. Em relação a essas questões de SESP e UNB, eu acho que, né, os professores acabam concordando, né, já conversei com um ou outro, inclusive até em relação às outras matérias. Aí eu já fico mais tranquilo. O gabarito que eu tenho, que é dado como oficial, é dar esse item como errado. Eu costumo dizer isso, mais uma vez. Eu não consigo enxergar. Então, a gente tem essa responsabilidade de corrigir essas provas. Agora, minha gente, sempre lembrando, nós não temos como ter esse conhecimento, né, só perguntando a uma pessoa que elaborou essa questão para explicar isso. Então, realmente, eu não tenho argumento para convencê-los de que esse item está errado. Eu não vou inventar uma explicação que, para mim, eu não tenho como, não consigo ver. Para mim, inclusive, a explicação é exatamente essa. Eu não sei o que se quer dessa questão, eu não sei se ele está querendo dizer, né, que um que retoma o outro que, aí já seria demais, Eu não consigo enxergar. Para mim, a explicação é exatamente essa. Agora, mais uma vez, a resposta que nós temos está como errado, tá? Então, é isso mesmo. Para mim, seria isso aí mesmo.
estão ligados ao mesmo termo, que são os movimentos, que nos dois primeiros casos é retomado pelo pronome que. Nos dois primeiros casos, os movimentos, essa expressão é retomada mesmo pelo que. É verdade. Então, não dá para entender. Então, fico devendo essas, infelizmente. Agora, é evidente, sempre lembrando isso. Quando aparecem essas questões, a gente, depois da prova, dá uma olhada. É evidente que se o aluno manda mensagem, né, tenta entrar em contato, olha, dar uma olhadinha, por favor, se o professor puder dar uma olhada nos itens tais, ver se há primeiro, se há algum recurso, se os professores deixaram algum recurso, a gente sempre dá uma olhada na prova, pega o gabarito oficial, e se houver algum recurso, nós, na hora, deixamos aqui prontos, entendeu? Esses recursos. Então, fiquem tranquilos também em relação a isso, porque a gente faz, certo? Agora, é evidente que, pelo menos eu não vou fazer recurso, por uma questão com a qual eu concordo, né? Então, logicamente, vai se fazer uma questão como essa, tranquilamente que eu faria o recurso. E aí, a pessoa precisando, já estaria isso aí pronto, tá bom? É isso que a gente pode fazer, porque realmente não consigo entender por que dar isso aqui como errado.